Eu sigo aqui meditando sobre o peso opressivo da religião e que vem produzindo tantos enganos em nome de Deus. Eu falo uma certa apreensão no coração, meu irmão e minha irmã. E aqui segue uma breve reflexão que eu espero que inspire a sua vida, assim como inspire e abençoe a minha. E é muito comum nós associarmos a palavra religião a uma série de regras, rituais e de doutrinas que muitas vezes meio que nos aprisionam. No entanto, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré vai além disso. Porque o Evangelho de Jesus nos convida a uma experiência de plena liberdade e de transformação de consciência e do nosso entendimento, baseado no amor, na graça e na comunhão nas nossas relações, meu irmão e minha irmã. Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, é o próprio Cristo Jesus. Porque ele veio ao mundo para nos manifestar a plenitude das virtudes que procedem de Deus, nosso Pai, para nos ensinar a vivermos pelo referencial da sua vida. E Jesus nos ensinou que Deus é Pai e que nós somos os seus filhos, que fomos escolhidos como filhos antes de Deus, o nosso Pai Criador, criar todas as coisas. E essa é uma linda notícia para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós somos os filhos adotados para cumprirmos o propósito de vivermos para a glória de Deus, espelhando as suas virtudes para que Deus seja visto, seja conhecido através de mim e de você. E Jesus é o Filho pleno que nos ensina e que nos oferece a sua vida como um referencial para que todos nós busquemos viver pelo referencial de Jesus e busquemos viver pelo assemelhamento a Ele, para que nós possamos viver o processo de transformação de glória em glória, de fé em fé, a imagem e a semelhança do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, o Filho pleno. E a boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está hoje, agora, em mim e em você, para vivermos as mesmas virtudes de Jesus, para batizarmos a vida ao nosso redor das virtudes do nosso Senhor nas nossas relações e para que Deus seja visto, meu irmão e minha irmã, em mim e em você, para que Deus seja conhecido através das nossas vidas e para que exclusivamente Deus seja glorificado por meio de nós. E, infelizmente, ao longo da história, a religião se desviou desse propósito original. E a religião se tornou uma ferramenta de controle e de manipulação, além também de uma ferramenta de poder. O medo e a culpa foram utilizados como instrumentos para subjugar as pessoas, ao invés de incentivá-las a buscar uma relação íntima e pessoal com Deus, uma relação de amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus nos convida a uma vida de amor, de perdão, de misericórdia. Jesus nos ensina a não julgarmos uns aos outros. Jesus nos ensina a acolhermos e a amarmos uns aos outros. E a beleza do Evangelho, meu irmão e minha irmã, está exatamente nessa liberdade que ele nos proporciona. Nós não somos mais escravos de regras e de tradições vazias, mas nós somos livres, plenamente livres, para vivermos de acordo com a mensagem de Jesus. Então nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, sabendo que nós somos amados e que nós somos aceitos por Ele do jeito que nós somos. Nós podemos nos relacionar com os outros de forma genuína, sem julgamentos ou sem preconceitos, porque no Evangelho nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Nós não precisamos mais carregar o fardo do legalismo e da culpa, porque nós podemos experimentar, meu irmão e minha irmã, a graça de Deus nas nossas vidas, sabendo que nós somos perdoados, que nós somos incondicionalmente amados. Nós podemos encontrar propósito e significado vivendo na prática e meio às nossas limitações humanas, que são tantas, o amor, a graça, a compaixão. Nós podemos viver o Evangelho de Jesus para que Cristo vá sendo formado em nós
por meio da graça e para que nós possamos aprender a viver como os filhos que expressam a luz mais brilhante que procede de Cristo Jesus para a nossa vida. E lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a gente aprende que o alvo é buscarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus para vivermos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso. Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá ou para acolá por todo tipo de vento de doutrina e nem pela astúcia e pela esperteza de homens perversos que nos induzem ao erro. E Paulo conclui nos ensinando a seguirmos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo para além de nós alimentarmos a nossa fé, nós crescermos nessa maturidade como filhos maduros. E nós precisamos desenvolver um coração de criança, sim, é verdade, porém nós não precisamos ser meninos na nossa jornada de fé. E aí nós precisamos aprender para viver como filhos maduros, para não embarcarmos nos vícios da religião do medo, da culpa, do interesse e das relações de troca que vêm tragando a vida de tantas pessoas. E nós aprendemos na preciosa carta de Paulo aos Romanos que a natureza criada aguarda com grande expectativa, meu irmão e minha irmã, a natureza criada clama, geme, para que os filhos de Deus se revelem nessa ambiência complexa de tanta maldade, para que a mais brilhante luz de Jesus brilhe no meio das nossas vidas e clareie essas trevas ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser como Cristo Jesus, é ser um Cristo assumindo e vivendo as virtudes de Deus, o nosso Pai, aqui e agora nesse ambiente que a gente viu, para que todas as virtudes do Pai sejam reveladas através de nós, a partir do nosso jeito de ser e de viver, a despeito das nossas limitações humanas. Nós não temos no Brasil uma igreja ruim por causa do país, meu irmão e minha irmã, mas nós temos aqui no Brasil, infelizmente, um país que sofre como quem sofre as dores de parto por conta de uma igreja que não cumpre o seu propósito, o propósito dos filhos que devem viver para revelar o nosso Pai nas relações uns com os outros, para vivermos o evangelho relacional de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus só recebe de nós aquilo que nós exercemos em favor das pessoas, do outro, do nosso próximo, do nosso semelhante. Porque, meu irmão e minha irmã, se o nosso irmão não puder contar comigo e com você, Deus vai contar com a gente para quê? Porque é no outro que se materializa o ministério de Jesus, que deve ser também o meu e o seu ministério, traduzido em graça, que é a natureza de Deus e que deve ser a nossa natureza também, para que nós possamos ser gratos e graciosos uns com os outros. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem que nos convida ao assemelhamento a Cristo Jesus. E a lição é, em tudo que depender de mim e de você, nós termos paz com todas as pessoas, para o nosso próprio bem, para o bem de todos e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em todo tempo, em todo lugar, hoje e sempre, no nome de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma ótima semana e até a próxima.